Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Ronaldo Figueiredo e hoje vamos trazer para você aqui o conceito de custo médio ponderado de capital de uma forma que você nunca viu. Sabe que forma é essa? É uma forma que você não precisa decorar fórmula nenhuma. Custo médio ponderado de capital é um negócio que deixa os alunos com o cabelo em pé, ficam preocupados, não conseguem entender, porque tem uma fórmula muito grande, uma fórmula muito difícil. E essa fórmula que está aqui na tela, tá bom? Essa fórmula acompanha vocês lá na folha de fórmulas no momento da sua prova, tá? Então, deu desespero, pode consultar, não tem problema nenhum. Mas a boa notícia é que você não precisa decorar isso aqui. Uhul! Basta você entender qual é o conceito de custo médio ponderado de capital que você não vai precisar decorar essa fórmula enorme. Vem comigo que vai ficar mais fácil para você. Então, basicamente é o seguinte, turma. O que vem a ser custo médio ponderado de capital? Vamos colocar aqui. O que vem a ser custo médio ponderado de capital? Uma empresa, quando precisa de recursos, ela se financia. E ela pode fazer isso de várias formas. Ela pode buscar recurso direto com os seus acionistas, tá? Que é o que a gente chama de capital próprio. Tá? Então, pegar recursos com os acionistas tem um custo. Você vai precisar remunerar esses acionistas. Eles não vão fazer isso de graça. Eles vão te cobrar uma taxa. Então, isso a gente pode chamar de custo de capital próprio, que é quanto custa pegar dinheiro emprestado com os acionistas. Beleza. Só que pode ser insuficiente. Eu posso precisar buscar recursos em outras fontes, tá? Por exemplo, os meus acionistas podem não ter o recurso total ou não desejarem me emprestar o recurso total. Então eu vou nos bancos e aí eu pego o crédito com terceiros e aí eu tenho o custo do capital de terceiros. Tá feito. Então o que é custo médio ponderado de capital? É uma média ponderada de quanto me custa pegar recursos com os acionistas, o custo de capital próprio, mais quanto me custa pegar recursos com os bancos, o custo de capital de terceiros. E aí tem só uma coisinha que a gente precisa colocar aqui, que é o seguinte: quando uma empresa se financia utilizando recursos de banco, pegando créditos de terceiro, ela pode lançar esses juros, essa despesa, no imposto de renda. Então você lança como uma despesa e você tem abatimento da sua base tributável. Por isso a gente multiplica isso aqui por 1 menos IR. Então, aquela fórmula gigante que você viu lá na frente pode ser resumida desta forma aqui. Simplesmente assim. Custo médio ponderado de capital é igual o custo do meu capital próprio, ou seja, quanto eu paguei para os acionistas para pegar grana com eles, mais o custo de terceiros multiplicado por 1 menos IR, porque eu tenho abatimento fiscal, porque eu posso lançar como uma despesa financeira. Bacana. Vamos entender o seguinte, deixa essa fórmula na tela aqui, é isso aqui que você precisa entender. Vamos pegar um exemplo de, eu peguei, por exemplo, a minha dívida, então vamos colocar aqui, a dívida, essa empresa, ela pegou R$1 milhão emprestado. Esse é o valor total da dívida, ok? Essa empresa pegou aqui R$1 milhão emprestado. Desses R$1 milhão, vamos supor que ela pegou 400 mil, ela pegou 600 mil, perdão, desses R$1 milhão, ela pegou 600 mil com os sócios. Beleza? Com os acionistas, vamos dizer assim. Quanto que é 600 mil de 1 milhão? Não é 60%? É 60%. Então eu posso vir aqui e falar o seguinte, que o custo do capital próprio é 0,6 vezes uma taxa que esses acionistas vão me cobrar. Vamos supor aqui que eles estão me cobrando 10%? Então, estão me cobrando 10%. Então, qual que é o custo de eu pegar 60% da minha dívida a 10%? É 0,6 vezes 10. Simples assim. Bacana. Mas o restante eu peguei em banco, não é? Quanto eu peguei em banco? Se eu peguei 60% com os acionistas, o restante eu peguei em banco, que é o quê? 40%. Bacana. 40%. Vamos supor que o banco esteja me cobrando, ele vai cobrar mais caro que os acionistas. Vamos supor que ele esteja me cobrando 14%. Ok, então eu estou pegando 40% da minha dívida a 14%. Olha essa fórmula aqui. Eu estou pegando nesta parte aqui, só para a gente entender, tá? 60% da minha dívida eu estou pegando a 10% e 40% da minha dívida eu estou pegando a 14%. Por isso que o conceito de custo médio ponderado de capital, eu tenho que levar em consideração as proporções
de quanto custa cada coisa. Aqui nós estamos calculando custo, basicamente. Bacana. Legal! Então, falta uma continha aqui, que é multiplicar por 1 menos IR, não é isso? Então vamos colocar aqui no exemplo que o nosso IR seja 30% nesse local. Então, 1 menos 0,30 é 0,70. Então, basta vir aqui e multiplicar por 0,70. Bacana. Então, aqui eu já consigo fazer o meu exercício resolvido, custo médio ponderado de capital. Basta a gente chamar a nossa HP aqui, vamos chamar a nossa HP na tela, e resolver esse exercício. Vamos fazer a continha aqui? Então, ponto 6, Enter, 10 vezes. Bacana, 6. Então, aqui é 6. Opa, aqui é 6. Custo médio ponderado de capital é igual a 6 mais. Quanto que vai ser a parte verdinha aqui? Chama HP de novo na tela, ok? Ponto 4, Enter, 14 vezes, ponto 7 vezes, 3,92. Então, o custo de terceiros é 3. Tá meio bagunçado aqui, né? Porque tá... Realmente. Pronto, é 3,92. 3,92. E aí a gente chega no resultado, então. Custo médio ponderado de capital é igual a 6 mais 3,92. Nós estamos falando de 9,92. O que significa isso? Significa que eu pegar R$1 milhão emprestado, sendo que 40% me custou 10%. Perdão, sendo que 60% me custou 10%. E 40% me custou 14%, sendo que isso é em banco, eu consigo fazer o abatimento fiscal, é com terceiros, né, não é com sócios. Então, pegar 60% a 10% com sócios e 40% a 14% nos bancos, me custa no total 9,92%. Esta é a média ponderada. Esta é a média ponderada. Então, perceba que 10% de um lado, 14% do outro, quando você pondera com os valores, com os percentuais que você tomou crédito e quando você insere ali o abatimento fiscal, você chega num custo médio ponderado de 9,92. Você não precisa decorar aquela fórmula imensa. Ah, professor, eu não me dou bem com números decimais. Eu não me dou bem com números decimais. Eu posso usar 60, 40, posso usar os números inteiros? Pode. A única questão é que você vai ter que dividir tudo por 100. Aqui, por que não tem divisão? Porque está tudo sendo dividido por 1. Eu estou usando os números decimais. Então, se eu não quiser aqui, por exemplo, usar 0,6, eu quiser usar 60, está tudo certo. Se aqui eu não quiser usar 0,4, quiser usar 40, tá tudo certo. A única coisa é que eu vou ter que dividir tudo por 100. É a mesma coisa. Ah, professor, eu também não quero usar percentuais, eu quero usar valores. Eu posso? Pode usar valor também. Como é que você faz isso? Então aqui ao invés de usar 60, eu vou usar 600 mil, que foi o valor que eu peguei emprestado. Correto? 600 mil. Então você vem aqui e coloca 600 mil. Esse foi o valor que eu peguei emprestado dos acionistas, que é o quê? 60% de 1 milhão. Aí aqui, ao invés de usar 40, eu coloco o restante. Eu coloco 400 mil. Bacana. 400. Opa, ficou meio clarinho isso, né? Vamos pegar um outro verdinho aqui. Vamos pegar esse verdinho aqui. Eu coloco 400 mil. E aí a diferença é que aqui embaixo eu vou ter que dividir pelo valor total da dívida. R$1 milhão. Então, é tudo questão de proporção, é tudo questão de matemática. E você não precisa decorar aquela fórmula gigantesca. Na verdade, aquela fórmula é exatamente isso aqui, ó. É exatamente isso aqui que está na tela. É exatamente isso aqui que está na tela. Tranquilo? Vamos resolver agora com um exercício que você vai ver que vai ficar muito mais fácil o entendimento na resolução do exercício. Então vamos lá. A empresa Shark Company pretende realizar investimentos em sua área de TI e para isso
levantar capital. Ela vai precisar levantar capital. O total do investimento projetado é de 2 milhões. Então o que a gente sabe aqui? Que a nossa dívida é de 2 milhões, certo? A nossa dívida é 2 milhões. Bacana. No momento da captação do recurso, a Shark Company conseguiu levantar com seus acionistas o valor de 800 mil. Então, qual que é o capital próprio aqui? Capital próprio, né, o custo do capital próprio, na verdade, é 800 mil. Bacana. 800 mil. 800 mil. Legal. E o restante precisará buscar junto aos bancos, né? Então, nós vamos colocar aqui que a gente vai calcular o custo de terceiro junto aos bancos, que é o restante de 2 milhões, a gente sabe que é 1 milhão e 200. Tá bom. Sabendo que o retorno esperado pelo acionista é de 10%, ou seja, 10% é quanto o acionista vai me cobrar. Então aqui 10%. E o custo que os bancos cobram para empréstimo é de 16%. Então o banco está cobrando mais caro que os acionistas. 16%. E que o IR dessa operação é 0,30. Então o IR 0,30. Bacana. O IR 0,30. 30% aqui, na verdade, né? Então, vamos colocar 30%. Legal. Então, eu já poderia resolver com os valores aqui na tela. 800 mil vezes 10%, mais 1 milhão e 200 vezes 16%, que multiplica 1 menos IR, tudo dividido por 2 milhões. Mas é muito número. A gente pode fazer isso de forma proporcional. Então, quanto é 800 mil de 2 milhões? Nós estamos falando de 40%, não estamos? 800 mil de 2 milhões é 40%. Bacana. E aqui, capital de terceiros, o restante a gente tem 60%. Beleza? Ok. Então, o custo médio ponderado de capital aqui, quanto vai me custar essa brincadeira total? É o custo do capital próprio, quanto vai me custar? 800 mil a uma taxa de 10%, mais o custo de capital terceiros, quanto vai custar 1 milhão e 200, uma taxa de 16%, vezes 1 menos IR. Então vamos fazer a conta aqui. Nós estamos falando de custo de capital próprio aqui, né? Então, 0,4 vezes 10, bacana, mais, vamos pegar o verdinho aqui, mais 0,6, que é o restante, a um custo de 16, ficou meio feio aqui, a um custo de 16, ok? Vezes 1 menos IR. Quanto é o IR? 0,30. Então aqui é 0,70 vezes 0,7. 0,7. Tá feito. Basta eu resolver esse exercício. Então, a gente pode fazer tudo de uma vez ou pode ir passo a passo. Quanto que é o custo médio ponderado de capital? Chama HP. É quanto vai me custar pegar 40% com sócios, ou seja, 40% a 10%. Eu estou falando de 4. Ok? 4. Ops. 4. Mais o verdinho aqui. Quanto que vai ser o verdinho? 0,6 enter. 16 vezes 0,7 vezes 6,72. 6,72. Se a gente somar isso aqui, é só clicar o mais aqui na HP, né? Mas vamos colocar aqui o 6,72 já está na tela. 4 mais, a gente chega em 10,72. 10,72. Então tá aqui, ó. Pegar 2 milhões de reais emprestado, sendo que 800 mil eu vou pagar 10% e 1 milhão e 200 eu vou pagar 16% com os bancos, considerando um IR de 30%, vai me custar na consolidação 10,72%. Ok? Então, pegar 2 milhões de reais nesta Constituição vai me custar 10,72%. Este é o custo médio ponderado de capital. Perceba como é simples e você não precisa decorar fórmula nenhuma. É muito tranquilo. Claro, claro.
Se você entender isso aqui, você vai arrasar na sua prova de forma muito, muito, muito suave. Tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e a gente vai ter muita coisa legal no decorrer do tempo aqui nesse canal, tá bom? Um abraço para cada um de vocês e boa prova!